Bom, eu acho que agora todos me ouvem bem. Eu acho que a gente consegue aí ter um feedback, se todo mundo está me ouvindo bem. Sim. Tereza, está me ouvindo, né? Perfeito, Tereza. Então, dando continuidade aqui agora, superado os problemas de áudio, eu queria cumprimentar aqui minha queridíssima amiga, Tereza, o currículo dela que nos antecedeu aqui a essa nosso painel já fala por si, né? Ela é a criadora de várias criaturas aqui em Santa Catarina, Pedro Miranda, Marcos, um monte de professores de processo civil que vocês conhecem, mas assim, além do currículo, existe uma pessoa extraordinária. Ela não tem ideia de como eu me considero também cria dela. Eu comecei a ter uma visão sistêmica adequada do processo. Olha que eu tinha anos de Bermudes, José Carvalho Moreira, mas só fui ter uma visão efetivamente sistêmica do processo assistindo, ela não vai lembrar, mas lá em Curitiba, na PUC de Curitiba, na década de 90, ela era menina ainda, e ela fez um curso que era sensacional, onde a gente discutia questões práticas e, durante a semana, e nos sábados a gente recebia uma grande sumidade, e eram sempre excelentes sumidades, e a gente discutia aquele caso concreto e as soluções que a gente tinha dado em sala de aula, e foi ali que, meu Deus do céu, tudo que eu havia, ela conseguiu conectar, digamos assim, tudo aquilo que eu tinha aprendido de processo civil por tanto tempo. Ela tem 2 livros que eu particularmente gosto muito, das dezenas e dezenas de livros que ela publicou e coordenou. Eu gosto muito do livro de nulidades processuais dela, sempre muito voltado para a advocacia, e é um livro que, como vinho, ele se aperfeiçoa com o tempo. E um outro livro que eu gosto muito dela, que também mostra esse lado, esse viés advogado da Tereza, que é o embargo de declaração por omissão. As pessoas, às vezes, colocam o embargo de declaração, a jurisprudência, às vezes, não ajuda muito, e acabam colocando o embargo de declaração sempre tudo no mesmo balaio. E o embargo de declaração por omissão, ele é tão importante, até por uma questão muito simples. Omissão é um conceito objetivo. Contradição e obscuridade são conceitos subjetivos. Pode ser obscuro para mim, pode não ser para você, mas omissão será sempre omissão. Tem que ter um tratamento diferente, tem que ter um tratamento à parte dentro desse sistema dos embargos de declaração. Então, se tem a Tereza professora, tem a Tereza exímia advogada, que nós vamos ouvir aqui. Eu serei o grande provocador da noite, depois eu vou ter alguns pontos que eu vou debater com a Tereza aqui sobre o novo Código de Processo Civil, sobre esses impactos, se houve impacto, se não houve impacto, se os tribunais estão tentando mitigar esses impactos. Acho que é isso que a gente quer ouvir. Tereza, seja bem-vinda a Santa Catarina, seja bem-vinda, tem aproximadamente 10 mil pessoas te ouvindo, então hoje você é a nossa popstar, por favor, você está com a palavra. Eduardo, muito obrigada pelas suas generosíssimas palavras, que se devem muito mais à simpatia que temos um pelo outro, à nossa amizade. O grande problema de se fazerem as apresentações assim como essa que você fez é o nível de expectativa que isso sugere em quem está assistindo, né? Isso pode ser perigoso. De fato, eu me lembro muito bem desses cursos que eu dei em Curitiba, logo que eu me mudei de São Paulo para cá, e eram cursos deliciosos, né, em que a gente aprendia muito processo e fazíamos também muitos amigos, né? E, de fato, era Moreira Alves, Humberto Teodoro Júnior, Cândido Dinamarco, eram só processualistas de primeiríssimo time que vinham a esses cursos. Bom, Pedro, você não está na tela, mas está nos ouvindo, então eu quero te dar meus parabéns, porque você, além das qualidades intelectuais que tem, também se caracteriza por fazer esse tipo de milagre, né, em termos de organização de eventos. Você, como disse o Eduardo, você levanta a voz, aparecem 1.500 pessoas, né, é o Midas dos eventos. Isso é muito interessante porque, normalmente, essas duas facetas de personalidade dificilmente estão reunidas numa pessoa só, né? Normalmente, os intelectuais são os intelectuais e os fazedores são fazedores. E o Pedro consegue ser os dois, né? Consegue reunir palestrantes de excelente nível, juristas de primeira linha
está aqui o Eduardo de Melo Souza, enfim, todos que participam desse evento, temas ótimos, e com isso, é lógico, né, acaba atraindo um público imenso e bastante qualificado. O tema sobre o qual eu conversei com o Pedro, e sobre o qual eu devo falar uns 20 minutos, 30 minutos no máximo, são os impactos do CPC na advocacia. Eu acho um tema interessante porque ele é um tema de que se trata com a câmera um pouco longe do objeto focado, né? Vamos ver, afinal de contas, o que gerou a sensação de que a gente está advogando a partir de uma lei diferente. Então, existem certos temas que são super importantes, são super interessantes, que dão margem a muitos debates na academia. Por exemplo, negócios jurídicos processuais. Um tema super interessante, um tema realmente fascinante, mas eu não tenho sentido a minha advocacia impactada pelo fato de o Código tratar mais minudentemente dos negócios jurídicos processuais. Estabilização da tutela. Ontem mesmo eu assisti o final de um painel, até com o professor Tucci, com o professor Bedak, na USP. Nossa, questões interessantíssimas, mas eu, pessoalmente, eu nunca vi isso. Desde que o Código entrou em vigor, eu nunca tive um problema na minha advocacia pessoal com estabilização de tutela. Nem vi ninguém trocando ideias sobre, meu Deus, e agora? Não, os problemas são interessantes, mas são teóricos. Eu acho que realmente o Código tem dois pilares muito relevantes, que estes sim, além de levantarem problemas teóricos bastante interessantes, geram a sensação de que a gente realmente está advogando, né, à luz de um novo Código de Processo Civil. E o primeiro deles, na minha visão, é a tolerância do legislador com relação aos vícios do processo. Muitos deles decorrentes de erros das partes. Então, nós temos diversos dispositivos que demonstram com muita clareza que o legislador quis, em muitos momentos, que o juiz desse necessariamente mais uma chance, mais uma oportunidade para a parte. Então, por exemplo, nós temos o artigo 76, que diz que toda vez que houver problemas, né, vícios relativos à incapacidade processual ou à irregularidade da representação, o juiz deve marcar um prazo razoável para sanar o vício. O juiz, o desembargador e o ministro, né? Isso está muito claro no Código. Também tem esse dispositivo, o endereço certo, que é desmanchar a jurisprudência defensiva dos tribunais superiores. No que diz respeito a recursos, né, que vão com a procuração assinada daquele que não tem procuração dos autos, mas está no mesmo escritório, enfim, esses vícios todos que fizeram, muitas vezes, com que os tribunais superiores considerassem que o recurso era inexistente. Nós temos também o artigo 139, inciso 9º, que determina que o juiz dê uma ordem no sentido de que haja correção de vícios ligados a pressupostos processuais e a condições da ação. Não, o legislador não fala expressa e explicitamente em condições da ação, mas a maioria dos doutrinadores diz que nesse dispositivo também estão incluídas as condições da ação. E isso porque uma parte daqueles que trabalharam com o projeto pensa que, na verdade, devem ser banidas do Código as condições da ação. E, por isso, essas pessoas que assim pensam acabaram fazendo com que desse dispositivo não constasse a locução condições da ação. Mas uma parte considerável da doutrina tem dito que, embora elas não estejam lá expressamente, são abrangidas, sim, por esse dispositivo. Então, na verdade, o que quer dizer o 139, inciso 9º? Quer dizer o seguinte: olha, juiz, antes de você extinguir o processo em julgamento de mérito, se houver vícios, ainda que eles sejam extremamente graves, dê para a parte uma chance no sentido de que elas corrijam esse vício, né? Então, na verdade, são vícios tão graves, né, como vícios ligados a pressupostos processuais, ausência de capacidade, ausência de representação adequada, problemas até na petição inicial, na verdade, de rigor, né? Se houver vícios nessas categorias e houver sentença de mérito, essa sentença será rescindível, né? Então, o legislador demonstra muito abertamente a sua ideia de salvar os processos, né? Abraçando de uma maneira irrestrita o princípio do aproveitamento, né? O processo deve se tornar um ambiente no qual pode ser proferida uma sentença de mérito não viciada. Então, havendo vícios que sejam corrigíveis, eles devem ser corrigidos. E é interessante se perceber aqui
que esses vícios graves podem e devem ser corrigidos. Vejam aqui, às vésperas de o juiz proferir a sentença, e isso não acontece, por exemplo, no direito civil, no direito privado, né? É uma característica do processo, que agora está extremamente clara no Código de 2015. No direito privado, no direito civil, e muitos de nós ainda temos uma espécie de vício de procurarmos soluções para o processo, né, em princípios gerais de direito civil, o que está inteiramente equivocado e nos leva a soluções péssimas para o processo civil, que é direito público, né? Porque no direito civil, por exemplo, e essa é uma das diferenças fundamentais, as nulidades absolutas são nulidades ipso juris, são nulidades insanáveis. Na verdade, essas expressões são usadas como sinônimas, né? É uma nulidade absoluta, é uma nulidade ipso iure, é uma nulidade de pleno direito, é uma nulidade insanável. No processo não acontece isso. A sanabilidade dos vícios não tem nada a ver com a sua gravidade, né? Tanto é que, desde o código anterior, todos nós sabemos e nos lembramos disso, continua sendo assim no novo código, o vício mais grave de que um processo pode padecer, que é a ausência de citação do réu, podia e pode ser corrigido com a mera apresentação de uma contestação, né? Ou com o réu aparecendo no processo e dizendo, olha, não fui citado, cheguei agora, quero um prazo para contestar, né? Então, de fato essa ideia que agora permeia o código de uma maneira muito nítida, né? O código inteirinho, de fato, tem dispositivos que demonstram que uma das principais inspirações do legislador de 2015 foi justamente essa, a de salvar os processos, né? Então, nós temos o artigo 76, né? Nós temos o artigo 139, nós temos o artigo 932, parágrafo único, que fala dos poderes do relator, e diz para o relator, olha, se houver algum vício que, em tese, poderia levar à inadmissibilidade do recurso, né, dê para a parte, para o recorrente, o prazo de 5 dias para que ela possa sanar esse vício, né, complementando a documentação, por exemplo, se esse for o problema, né, mas não é exatamente esse só o problema, é só, na verdade, o legislador faz referência a essa possibilidade de complementação de documento como exemplificativamente, fala em geral de vícios e depois diz como, por exemplo, a complementação de documentos, né? Então, o código, e isso é interessante, o código é tão pródigo ao oferecer oportunidades de as partes corrigirem os seus erros, determinando ao juiz que marque prazo razoável ou que dê 5 dias, que às vezes a gente pode até ficar em dúvida sobre qual dispositivo se aplica, né? Então, nessa situação do 932, parágrafo único, por exemplo, pode ser dúvida, pode haver uma dúvida no sentido de, por exemplo, o problema do recurso seja a irregularidade de representação, se o juiz deveria dar um prazo razoável, como fala o 76, ou um prazo de 5 dias, como fala o 932. Claro que isso não é um problema sério, porque no fim vale o que o juiz disser, mas é só para mostrar para vocês que o código é tão generoso ao criar essas oportunidades que, de repente, uma mesma situação pode ser gerida por 2 dispositivos, né? Porque o código quer mesmo que a parte tenha mais uma chance. E depois nós temos o famoso artigo 1029, parágrafo 3º, que é um dispositivo cujo endereço certo é os tribunais superiores, e ele tem em vista, óbvia e evidentemente, desestimular os tribunais a criarem a tal jurisprudência defensiva, né? A jurisprudência que não se apoia nem em doutrina, né? Não se apoia nem no mais básico bom senso, né? É a jurisprudência de que constam acórdãos, por exemplo, em que se diz que o recurso não pode ser admitido porque o carimbo está borrado, então não se sabe se ele é tempestivo ou não, embora ninguém tenha alegado a intempestividade dele, né? Isso, graças a Deus, felizmente, acho que ficou para trás. Esse dispositivo, 1029, parágrafo 3º, ele diz que se houver algum vício que poderia, em tese, levar à inadmissibilidade do recurso, não se diz isso expressamente na lei, mas é isso que o dispositivo significa, o tribunal, né, o STJ, o STF, deve ou determinar que o vício seja corrigido ou relevá-lo, né, desde que o recurso seja tempestivo e o vício seja formal, né? Com isso se quer dizer, na verdade, um vício de forma que tenha menos importância, né? Bom,
Ainda assim, né, existe esse dispositivo, que é um dispositivo genérico, né, que tem em vista desmanchar o que já há de jurisprudência defensiva e desestimular os ministros a inventarem mais hipóteses, né, em que eles podem deixar de julgar no mérito os recursos, né, mas ainda assim a imaginação dos ministros de fato, imbatível, né, já há uma tendência, em muitos casos, de se criar uma outra hipótese e se arruma uma maneira interpretativa, um malabarismo interpretativo, de molde a tirar o caso concreto da abrangência desse 1029, parágrafo 3º. Um dos exemplos que causou mais rumor, que causou mais impacto na vida de todos nós, foi uma decisão que já tem alguns anos, a respeito dos feriados locais, né? Todos nós devemos nos lembrar com algum pesar desse caso, né? À luz do Código de 73, os feriados locais sempre puderam ser comprovados no agravo, né? Então, no primeiro momento, o especial era indeferido, né? Se negava seguimento ao especial, a parte agravava e dizia, não, ele é tempestivo, porque, veja, é feriado aqui na minha cidade, há um feriado local. E aí o recurso era admitido. É importante se sublinhar aqui que os feriados agora no CPC de 2015 são muito mais importantes do que eles eram no Código passado, né? Porque eles influem não só no começo do prazo e no fim do prazo, como era antigamente, mas eles influem também quando eles acontecem no meio do prazo, porque os prazos não se contam nos feriados. Então, saber se um dia é feriado ou não agora é muito mais importante do que era à luz do Código de 73. E o que muita gente não sabia, mas ficou sabendo agora, é que há muitas hipóteses em que há feriado no Brasil inteiro, mas é feriado local, porque não há uma lei federal. É um feriado previsto por leis locais. É exatamente o caso do Carnaval. E foi exatamente nessa hipótese em que houve, óbvia e evidentemente, indisfarçavelmente, um retrocesso na jurisprudência do STJ. Porque se antes, à luz de um código que não privilegiava de uma maneira tão nítida, tão evidente, tão escancarada o princípio do aproveitamento, que era o Código de 73, mas à luz desse Código de 2015, se passou a decidir que não se pode mais comprovar depois, quando da interposição do agravo, né, que aqueles feriados que teriam gerado uma intempestividade, na verdade, não geraram, né, porque eles existem, e, portanto, o prazo não foi contado durante esses dias, né? Então, isso aconteceu justamente num caso em que o feriado era de carnaval, né? E muita gente ficou sabendo só nesse momento que o feriado de carnaval é um feriado local. E qual foi o malabarismo interpretativo que se usou para se entender que não se podia relevar esse problema ou não se podia considerar esse problema sanado se a comprovação fosse feita depois, só quando da interposição do agravo. Foi a literalidade do artigo 1029, parágrafo 3º, porque nesse dispositivo se diz que o tribunal pode desconsiderar, ou seja, relevar o vício, ou determinar que ele seja corrigido se o recurso for tempestivo. E o que prevaleceu nesse acórdão foi justamente isso. Ora, para que se aplique o artigo, a dúvida não pode existir quanto à tempestividade. Isso tem que ser tranquilo, o recurso é tempestivo. Agora vamos ver se o outro vício a gente pode relevar ou mandar consertar, mandar que o vício seja emendado. É uma pena, né? É uma pena porque, na verdade, né? E agora eu vou falar do segundo ponto que me parece, de fato, ter influenciado, ter impactado muito nitidamente na nossa advocacia, né? Quando se colocou no código, quando se deixou muito claro que o código abraçaria dessa forma irrestrita e calorosa o princípio do aproveitamento, né? Vamos julgar os recursos, não vamos proferir sentenças sem julgar o mérito, não vamos, porque a parte entra em juízo não para obter uma sentença de carência, né? A parte entra com recurso não para obter uma decisão de inadmissibilidade. A parte quer um julgamento de mérito, a parte quer uma sentença de mérito. E o código entendeu isso e criou essas brechas, né? Que, como dizem alguns, favorecem os maus advogados, né? Cometer um deslize, não tem problema. Tem no código um dispositivo dizendo que o juiz tem que dar um prazinho para você consertar. Mas, enfim,
se imaginou que isso tudo pudesse produzir efeitos positivos, porque, de outro lado, se previu um sistema de precedentes, se criou a figura do precedente vinculante. E esse, para mim, é o outro pilar do Código. Então, se imaginou que, com isso, a tendência seria, e de fato deveria ser, a de que o número de processos diminuísse e que, portanto, a necessidade de jurisprudência defensiva ficasse menos evidente, porque automaticamente haveria uma diminuição da sobrecarga de trabalho dos tribunais superiores. Mas, ao que parece, essa diminuição não foi sentida de uma maneira muito nítida nas estatísticas feitas pelo próprio CNJ. Vamos ver, o sistema acabou, enfim, está começando a funcionar, né? Vamos ver como é que os anos próximos, né, acabam, o que eles acabam mostrando para a gente em termos de resultado. Agora, os precedentes vinculantes foram criados pelo Código de Processo Civil de 2015, né? Se criou todo um sistema de precedentes, dentre os quais estão os vinculantes, por duas razões. Primeiro, desespero do judiciário por excesso de trabalho, né? Quer dizer, por que eu vou julgar? Se essas causas são absolutamente idênticas, por que se tem que julgar todas, né? Se a questão de direito é uma só, se é um caso de direito individual homogêneo, né? As diferenças não influem num possível resultado, sim ou não, de julgamento, não há peculiaridades que devem ser levadas em conta pelo julgador. Por exemplo, um caso de tributário, né, que não foi objeto de repetitivo, mas poderia ter sido, incide ISS sobre leasing, assinatura básica, né, foi também um caso rumoroso, foi objeto de repetitivo. Não há peculiaridades, né, é sempre o mesmo problema. Pode ou não pode cobrar assinatura básica, né? Então, o que levou, como eu disse vocês, à criação dos precedentes vinculantes e de todo o sistema de precedentes do Código foi, em primeiro lugar, o desespero do judiciário por excesso de trabalho. Um desespero legítimo, porque os juízes brasileiros trabalham e trabalham muito. Os juízes, os desembargadores e os ministros, né? Quando a gente menciona em congressos internacionais a carga de trabalho dos nossos tribunais superiores, né? Quando, por exemplo, a gente escuta um juiz americano ou um processualista americano dizer que a Suprema Corte americana julga, em média, 80 casos por ano, né? E a mesma coisa acontece com a Suprema Corte britânica, e quando a gente fala nos nossos números, eles imaginam que a gente não sabe a diferença entre 100 e 1000, né? Coitada, essa sul-americana não sabe nem falar inglês, imagine só se é possível que um tribunal tenha essa carga de trabalho. Bom, em primeiro lugar, desespero, eu digo, não é nenhuma conotação crítica, é um desespero que eu também teria se eu fosse ministra. E o desespero do jurisdicionado, pela falta de previsibilidade, pela ausência de isonomia, que no fundo acabam se traduzindo na inexistência de segurança jurídica, né? O mesmo caso é decidido de um jeito X pelo juiz J, de um jeito Y, pelo juiz H, ainda há um outro jeito um pouco diferente do juiz, enfim, né? Advogar passa a ser uma loteria, né? O cliente vem e pergunta para a gente, doutor, eu tenho direito? Olha, se a sua ação fosse movida no Rio Grande do Sul, você teria, mas aqui em Santa Catarina não tem jeito, o tribunal não decide assim. Ora, direito não é isso, né? O que é o direito não pode depender da opinião de desembargadores, de ministros e muito menos de juízes de primeiro grau. Então, esse sistema de precedentes criado pelo CPC de 2015, e eu estou falando principalmente dos precedentes vinculantes, né, repetitivos, IRDR, IAC e recurso extraordinário, talvez com exceção do recurso extraordinário, esse sistema de precedentes, estou falando principalmente dos repetitivos e do IRDR, tem a função de administrar, de gerenciar litigância de massa. Nós sabemos que o que pesa mesmo na sobrecarga de trabalho dos tribunais superiores são essas ações em que se discute a mesma questão jurídica, em que milhares de pessoas discutem, e o que é mais, digamos, irônico e surpreendente, também há milhares de ações coletivas, né? Lidando exata e precisamente com o mesmo problema. É uma nulidade de uma cláusula de um contrato bancário, né? Essa nulidade gera zilhões de ações coletivas e outros tantos zilhões de ações individuais, né? Então, essa litigância de massa é aquela litigância que tem a vocação de ser resolvida através desse sistema criado pelo Código, de resolver, de administrar, de gerenciar a litigância repetitiva através desse método, né, de
julgamento por amostragem, né? Cria-se um precedente e os outros tribunais, os juízes de segundo grau, têm que se amoldar, né? Tem que adequar suas decisões àquilo que terá sido decidido pelos tribunais superiores. Então, a litigância de massa, né, normalmente ocorre quando se trata de ações movidas contra o Estado, contra instituições bancárias e contra empresas de telefonia. Como disse para vocês, são casos idênticos. Eu só não diria que se trata exclusivamente de direitos individuais homogêneos, porque a gente sabe que há também situações idênticas processuais, né? Tanto é que acabou de ser julgado aí pela ministra Nancy como relatora, aquele repetitivo que dizia respeito ao cabimento do agravo de instrumento, a taxatividade do artigo 2015. E a semana que vem vai ser julgado um outro repetitivo, também sobre matéria processual, que diz respeito a caber ou não agravo de instrumento das decisões proferidas no curso de recuperação judicial e falência. Eu até estou me preparando para fazer uma sustentação oral, e dizer, no caso, que cabe agravo, mas não tem nada a ver com a taxatividade mitigada. Cabe porque a situação se encarta no parágrafo único do 1015, né, que diz respeito a todas as situações em que não vai haver apelação, né? Ou porque o procedimento termina com uma interlocutória, como é o caso de liquidação de sentença, ou porque é uma sentença, ou termina com uma sentença de que ninguém apela, né? Como é o caso da execução, porque a sentença da execução, na verdade, diz pura e simplesmente a execução acabou, né? Então não tem por que apelar. Bom, é interessante observar que toda essa sistemática de precedentes do Código de 2015, eu já estou realmente me encaminhando para o final, não se preocupem, parte do reconhecimento por parte do próprio legislador, no sentido de que o juiz cria direito. As decisões judiciais, principalmente as decisões judiciais dos tribunais superiores, têm carga normativa, né? Então, elas orientam os demais juízes e orientam a própria sociedade, né? Então, elas acabam, em muitas circunstâncias, as decisões jurisdicionais que são dotadas de carga normativa, que são principalmente as decisões dos tribunais superiores, dando a versão final da norma, né? A gente tem exemplos muito interessantes no direito brasileiro. Empenhorabilidade do bem de família, né? Muitos de vocês talvez não se lembrem da discussão, mas aqueles que já passaram dos 30 se lembram, né? Se discutia, afinal, o que era família. Irmãos que morassem sozinhos eram família? Um casal de homossexuais, né? Na época, isso se discutia ainda, seriam uma família? E o coitado que morava sozinho era família ou não? Né? Hoje, esse conceito já está muito bem delineado. Então, a versão final da norma foi óbvia e evidentemente dada pelo judiciário, talvez com base na doutrina, né? Então, aí eu acabo confirmando aquilo que eu sempre digo, que o direito é um fenômeno que se apoia num tripé, lei, doutrina e jurisprudência. Né? Se faltar um dos pés, o banquinho cai. Né? Onde a lei diz cônjuges, estão os companheiros abrangidos ou não? Quem decide isso? É o judiciário. Então, justamente porque o judiciário cria norma que é orientação para os demais órgãos do próprio Poder Judiciário, mas também a orientação para o próprio jurisdicionado, né? É que o Código, muito acertadamente, disse o seguinte: bom, se as decisões do judiciário têm carga normativa, se elas são o próprio direito, elas têm que ser, em primeiro lugar, estáveis, né? E o legislador deu muitas dicas no sentido de que as decisões têm que ser estáveis. Disse que quando o tribunal muda de opinião tem que haver audiência pública, podem se ouvir amici curiae, ou seja, mudar uma opinião, mudar uma posição pacificada, mudar um precedente vinculante, não pode ser banalizado, porque ele, para a sociedade, é como se fosse a lei. Então, tem que haver estabilização, tem que haver uniformização, tem que haver imposição, e aí entram os precedentes vinculantes, e em muitos casos tem que haver a modulação. Mas isso é tema para uma outra exposição. Então, a advocacia pode mudar, e a advocacia, de fato, está mudando. Porque a litigância de massa tende a diminuir. As ações de massa tendem a ser um campo muito menos rentável. Agora a gente tem que pensar de verdade em trabalhar na formação da tese. A gente tem que correr atrás de participar de audiências públicas. A gente tem que ter clientes que podem ser amici curiae e influenciar na própria construção do direito, né? Aos mais jovens, né, que ainda não chegaram lá,
Cabe buscar a tutela do direito dos clientes e fazer valer os entendimentos consolidados nos repetitivos, nos IRDLs. É disso que a gente tem que correr atrás agora. O controle que nós temos que ter quanto às decisões dos tribunais superiores, hoje tem que ser muito mais intenso, nada pode escapar. Nós temos que nos habituar, porque essa tendência parece que realmente veio para ficar. E acho que isso deve ser visto com bons olhos, porque o resultado é gerar um país mais seguro, inclusive para investimentos externos, né? Um país onde haja maior previsibilidade, um país onde a gente possa viver e advogar com mais tranquilidade. Muito obrigada pela atenção de vocês e me desculpe pelo tempo que passei. Obrigado, Tereza. É sempre bom te ouvir com essa dinâmica, né? Eu brinco com o Pedro que você não é professora nem advogada, você é uma força da natureza. Meu Deus, como é bom te ouvir. E me informaram aqui agora que não era para eu ter começado do cumprimento com a Tereza, era para ter começado do zero. Só para lembrar, eu cumprimentei muito efusivamente o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, em Santa Catarina, o presidente Rafael Horn, em cujo nome eu cumprimentei a mesa, e disse para o Rafael que quis o destino que nós tivéssemos o melhor líder talhado para o pior momento da crise. E isso para nós é confortante, para nós é solução. E quis fazer um carinho no Pedro Miranda, dizendo para ele que ele é um predestinado no sentido de que o que ele fala em voz alta, ele realiza. E isso é uma coisa boa, né? Você poder enunciar em voz alta e as coisas boas acontecerem. E isso vale para um congresso de processo civil, como vale para a sua própria vida, Pedro. Então, fica tranquilo que tudo vai dar certo. Como provocador mor, né? E Tereza me permite isso, né? Tereza falou de uma coisa que eu gosto muito também, né? De nulidades e essa tendência do código em aproveitar os atos para poder chegar a uma decisão de mérito, aproveitar da melhor forma possível o processo para encaminhar decisões que efetivamente resolvam os problemas dos jurisdicionados. Mas, assim, ao contrário da Tereza, eu tenho uma visão um pouco mais, digamos assim, crítica, digamos assim, em relação aos impactos do novo CPC na advocacia. O que eu percebo é que o código trouxe muitas novidades para melhorar a advocacia, mas que, né, como acontece nas redes sociais, sempre tem aquele assim, expectativa e realidade. A expectativa é de que o princípio da não surpresa, por exemplo, implicaria em ter alguns cuidados do magistrado antes de julgar, por exemplo, antecipadamente uma lide. Né? Os honorários advocatícios foram colocados de forma tão clara, mas tão clara, e mesmo assim a realidade nos traz uma resistência, nos traz problemas, digamos assim, para a aplicação de leis que estão sendo claríssimas. Né? Nós temos ali, na tutela provisória, como diz a Tereza, construções teóricas, mas de aplicabilidade muito difícil, né? Como estabilização de tutela, ou mesmo até a tutela de evidência e seu pequeno conflito anunciado com o julgamento parcial do mérito. Né? E nós tivemos elementos essenciais da sentença e mais as justificações que precisam estar na sentença, lá do artigo 489, que diz que aquela velha ladainha, aquela catilinaria do juiz não está obrigado a enfrentar todas as questões postas pelas partes. Não, o juiz está, sim, obrigado a enfrentar todas as questões postas pelas partes. Então, quer dizer, eu estou falando só de advocacia pura, advocacia raiz, né? Eu estou falando de honorários, eu estou falando de tutela provisória, eu estou falando de justificação dos atos, e falo também até do preparo, né? Lá no artigo 1007, Tereza estava falando agora de aproveitamento, né? E de atos e tudo mais. E o que a gente percebe, né? Se um ministro do STJ olha para o código de barras do teu preparo, do teu recurso especial, e não gosta dele, ele te abre, o princípio da não surpresa, a possibilidade de você sanar. Quer dizer, você não sabe o que o ministro está pensando, né? Aí o que você faz? Vai no banco, pede uma declaração de que efetivamente foi realizado, etc. e tal, e junta. Não é suficiente. Recurso deserto.
Então, quer dizer, muda-se para que tudo fique como era antes, como diria Lampedusa no Gato Pardo, né? Quer dizer, há uma resistência muito grande a aplicações que seriam básicas, que seriam instrumentos do dia a dia, que seriam corriqueiros para nós. Essa do feriado, por exemplo, que você falou, para nós é uma questão que é muito importante, porque é importante que o tribunal ao qual nós dirigimos um recurso, pelo menos resida no mesmo planeta que nós. Né? Então, quer dizer, você dizer que você tem que explicar o que é o carnaval, qual é o feriado do carnaval, se tem feriado, se não é feriado, junto uma certidão assinada pelo prefeito municipal, entendeu? Então, em súmula, isso em resumo, isso não me traduz assim uma máxima que o professor José Carlos Barbosa Moreira dizia muito em sala de aula. José Carlos dizia: há que se ter cuidado com a interpretação curupira. O que era a interpretação curupira? Vem a lei nova. Vem a lei nova, vem a lei cheia de disposição para nos dar elementos, para tirar obscuridades que existiam antes, para deixar claro o que tem que vir depois e tudo mais. E aí o que vem? Vem uma jurisprudência curupira. O que é o curupira? O curupira, para quem não sabe, é aquele personagem da mitologia brasileira, né, ecológico, que defendia a natureza e fugia dos caçadores porque seus pés eram voltados para trás. Né? Então, quando todo mundo achava que ele estava indo para frente, na realidade ele estava indo para trás. Por isso, Barbosa Moreira batizou essa interpretação de resistência, digamos assim, à lei nova, como interpretação curupira. Né? Nós estamos acostumados, bem ou mal, com o código antigo. Quando vem um código novo, o que a gente faz? A gente acaba interpretando a lei nova o mais próximo possível da lei velha, fazendo com que, e aí, voltando à frase com que eu abri a minha provocação, fazendo com que se mude para que tudo fique como era antes. Né? Então, Tereza, para concluir nesses minutinhos que nos faltam, eu te pergunto: princípio da não surpresa, honorários, tutela de evidência, estabilização de tutela, preparos e todas essas questões sistêmicas, e ninguém sabe ver o código do sistema melhor do que você. Como enfrentar essa resistência dos tribunais na plena aplicabilidade para que efetivamente haja impacto do novo CPC na advocacia? Bom, Eduardo, eu tive a alegria, tive a honra de ser convidada para atualizar uma parte da obra do professor Barbosa Moreira. Um volume dos temas. E eu estou fazendo isso com todo o prazer do mundo, evidentemente. E ontem mesmo eu li um texto em que ele fala do fantasma da lei revogada. Ele fala que a gente não pode interpretar a lei nova com o fantasma da lei revogada, assim, fazendo ameaças. Mas eu acho que o nosso problema não é esse, viu? Vou te dizer muito sinceramente, eu acho que o pessoal de direito, de um modo geral, advogados, promotores, principalmente juízes, tem um espírito conservador. Nós temos muita resistência à mudança. Eu participei outro dia de um evento internacional sobre o que se fez nos judiciários do mundo para se enfrentar a crise. E, olha, tinha uma francesa, tinha um argentino, tinha um rapaz da Croácia, e todos eles comentaram a resistência dos juízes. Né? É óbvio que na época de pandemia, ou os processos param, ou tem que ser tudo online. Quando eu disse para eles que no Brasil já é praticamente só processo eletrônico, e aqueles que não são eletrônicos estão sendo digitalizados para se transformarem em eletrônicos, na verdade isso não se fez em 15 dias, né? Se fez isso porque nós já tínhamos problema, né? E eles acordaram quando alguém disse para eles que tem que ficar em casa, agora ninguém mais pode sair. Mas eu me saí bem, porque o Brasil pareceu um país desenvolvidíssimo. À luz do que acontece na Europa, meu Deus, né? Então eu contei nesse congresso, só para dizer para você que não tem remédio mesmo, uma história verídica. A minha família é toda de advogados e professores de direito, né? Meu pai, meu avô, meu bisavô, enfim. E se conta na minha família a história da resistência que o judiciário paulista tinha em admitir petições, não é nem digitada, é datilografadas.
Porque como é que se ia saber se era autêntica? Porque as petições antigamente, claro, eram escritas à mão. E eu cheguei ainda, como eu vivo nessa área de direito muito antes de entrar na faculdade, porque meus pais são advogados, são professores, eu cheguei ainda a ver a resistência do judiciário, eu vi isso, ninguém me contou, a aceitar petições digitadas, porque os primeiros computadores não tinham acento. Então era aquela coisinha, era aquela coisa do binária, sei lá, não me lembro porque não é minha área mesmo, né? Mas era uma coisa feia, as letrinhas eram muito pequenas, não tinha essa maravilha que a gente tem hoje de escolher a letra, a cor da letra, o tamanho da letra. Era só uma coisinha pobre, as petições eram feias e não tinha acento. Quer dizer, isso é natural. Eu não sei se isso é natural para o ser humano ou se isso é natural para o ser humano que se encanta com o direito, que tem a alma meio conservadora. Mas acho que não é só isso, não. Tem aquela velha história do ornitorrinco, né, que o Humberto Eco contava, que os cientistas discutiram não sei quantos anos, né, em como classificar o ornitorrinco, porque ele não era mamífero, porque mamífero não põe ovo, né? Mas também ele não era ovíparo, porque o ovíparo não dá leite. Então, porque o ornitorrinco é um mix de um ovíparo com mamífero. Então, eles viram uma coisa que eles não conheciam e, primeiro, a primeira reação foi, não, isso não existe. Não existe porque isso não encaixa, não se encaixa nas minhas chaves, enfim, no meu caderno de biologia, não tem isso. Ou é vaca ou é galinha, né? E quando eles admitiram que existia, né, porque parece que, enfim, a história é longa, mas ficaram 10 anos discutindo em como esse animal deveria ser classificado. Então, acho que é do ser humano mesmo, o passado da segurança. Porque o passado a gente conhece. É isso. É triste, mas é isso. Muito obrigado, Tereza. Claro que isso, por si só, daria uma palestra por si só, né? Quer dizer, mas a minha ponderação se deve ao fato de que a advocacia só pede. A advocacia não julga, né? Então, é evidente que o fardo maior do conservadorismo acaba recaindo sobre o Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário, no final, ao fim e ao cabo, é quem decide, né? Mas, como você disse, citando Humberto Eco no livro dele, Kant e o ornitorrinco, né? Ele diz o seguinte, assim, o que o Kant tem a ver com o ornitorrinco? Logo na introdução ele fala isso, né? O que o Kant tem a ver com o ornitorrinco? Nada, entendeu? Mas é só para ver onde a gente enxerga problema, onde a gente enxerga, e a gente, às vezes, por mais clara que seja a lei, né? E por melhor que a advocacia pleiteia com base na modernidade, né? É esse esforço. Eu cito muito uma frase bermudiana que dizia o seguinte, que o judiciário precisa da advocacia até para poder se aprimorar, até para poder se evoluir. Nós somos verso e reverso de uma mesma medalha, né? Tentar não evoluir entre os dois juntos implica em perecer os dois juntos, né? Verso e reverso que somos da mesma medalha. Então, quero agradecer a todos, pegamos aqui 3, 4 minutinhos de atraso, Pedro, milhões de desculpas, teve um atrasozinho inicial, mas eu quero agradecer muito à professora Tereza Ruim por esse privilégio, né? Ela é de uma família de professores e eu tive o privilégio de conhecê-los todos. E é sempre assim, a família é toda igual, são todos vinhos da mesma pipa e todos da mesma generosidade. Quero agradecer muito a todos que nos toleraram, que tiveram essa paciência com a gente. Um abraço a todos. Thaís, a palavra está com você. Tereza, beijo enorme. Tudo de bom. Eu também, obrigada.